Então, já está gravando. Pessoal, ontem, por volta das 5 e pouca da tarde, eu estava em plena preparação dessa aula. Faltou luz lá onde eu moro, que é uma coisa bastante comum. Então, a preparação foi meio prejudicada por conta disso. Então, foi por isso que eu coloquei o livro do Pierre-Christophe Castellino lá, porque provavelmente a gente vai ter que trabalhar em cima dele. Boa tarde, Ângelo. E então, eu também coloquei a, a edição brasileira e a edição francesa do Seminário 19, porque vai ter uma passagem específica desse seminário que a gente também vai trabalhar, que é uma passagem que é citada, é, que é uma passagem que é citada pelo Pierre Christophe Castellino. Então, a gente vai trabalhar com ela, por isso que eu também escaneei e coloquei lá no Google Classroom. Eu vou passar para o modo de apresentação de tela inteira. Acontecendo agora com uma certa frequência uns acidentes, né? Então, quando eu vejo esse arquivo aqui, eu vejo o quanto a gente já trabalhou nesse semestre. Muita coisa, né? Professor, eu digo mesmo, eu estava revendo as anotações das aulas, eu até mostrei para o Leonardo, assim, normalmente nas suas aulas eu anoto 2 páginas no caderno no mínimo. Eu estava vendo a conjunto de anotações, assim, para poder pensar no trabalho, muita coisa, cara, muita coisa que a gente viu. Não. Tem que fazer um recorte, tem que pegar uma coisinha só e trabalhar só aquela coisinha. Porque senão é muita coisa mesmo. Não, a grande questão é pegar uma coisinha e sintetizar em 2, 3 páginas. Mas é muito bom mesmo, muito bom. Então, a gente tinha parado nesse ponto, né? Que é um ponto muito interessante, que é um ponto assim. Esse livro do Caterina é um livro tão perfeito, né? Que eu. Tão perfeito não, então é isso que eu vou dizer, né? Não é perfeito, né? Mas é um livro tão bom que falei, nossa, mas encontrei um livro que eu não consigo encontrar um defeito, não consigo encontrar um problema, assim, né? Então, que é ruim isso, né? Porque normalmente quando você encontra um defeito, um problema, é exatamente ali que você pode tentar dizer alguma coisa, né? Porque se o livro é totalmente perfeito, você não tem mais nada para dizer, né? Mas eu diria que existe um único ponto no livro dele que eu acho que é um ponto um pouco opaco, um ponto que às vezes ele, até no final ele vai tentar esclarecer esse ponto, mas é um esclarecimento muito insuficiente, que é a diferença entre o possível e o impossível. Eu diria que esse que é o ponto, assim, né? Qual a diferença entre o possível e... Porque, a partir do Caterino, o necessário e o contingente, eles, eles acabam construindo entre eles uma certa relação. Né? Por quê? Porque o necessário, né?
pegando a coisa do Lacan, é o que não cessa que não cessa de se escrever. E o contingente é o que cessa de não se escrever. Então, vamos dizer assim, de modo bem ingênuo, tanto o necessário quanto o contingente se escrevem, né? Sendo que o necessário é o que não cessa de se escrever, né? E o contingente é o que não cessa, é o que cessa de não se escrever. O contingente vem de uma não escrita anterior, mas que finalmente se escreve. E aí existe alguma coisa nesse sentido que aproxima o possível e o impossível. O possível, o que cessa de se escrever, e o impossível, o que não cessa de não se escrever. Então, existe uma semelhança entre o possível e o impossível, é que nenhum dos dois se escreve. Né? Tanto o possível quanto o impossível, eles não se escrevem. Só que o impossível é o que não cessa de não se escrever, ou seja, nunca foi escrito e nunca será escrito. Assim como o necessário é o que não cessa de se escrever, ou seja, sempre se escreveu e sempre se escreverá. Não é? Então, o possível é o que cessa de não se escrever, é o que cessa de se escrever, então ele tem uma relação com o necessário. Né? E o contingente, ele aparentemente teria uma relação com o impossível, mas na verdade ele não tem uma relação com o impossível. Ele tem uma relação com o possível. Isso quer dizer, se o possível abre um campo em que cessa de se poder escrever, e portanto não se escreve, o contingente é o que vem depois do possível, porque isso que não se escrevia, que era o possível, em um determinado momento passa a se escrever. Isso quer dizer, amanhã haverá ou não haverá a batalha naval. Eu não tenho como escrever amanhã, mas a partir do momento que chega amanhã e houve, aí é o contingente, aí eu escrevo, houve a batalha naval. Um fato que não é necessário, um fato que é contingente, mas que se escreve. Porque o impossível, ele jamais será escrito. Isso quer dizer que do impossível jamais acontecerá o contingente. Porque o impossível é o real absoluto, ou seja, é o que jamais será escrito. Então, o contingente é o que vem como uma consequência do possível. Né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Né? Então, isso que cessa de se escrever, portanto, que começa a não se escrever, com o contingente, isso cessa de não se escrever. Né? Então, como se... Espera lá. Vou escrever isso aqui de outro modo. Então, poderia, talvez, pensar num esquema assim. Ou seja, o possível e o contingente são aquilo
que está entre o necessário e o impossível, né? Nesse espaço entre algo que não é nem necessário nem impossível, nesse espaço se localiza o possível e o contingente, né? Então, a batalha naval é esse ponto em que eu não consigo mais escrever, então surge o possível. Mas se no dia seguinte existe uma batalha naval que acontece, então eu escrevo que a batalha naval aconteceu, e isso é verdadeiro, só que é um fato contingente. Mas isso cessa de não se escrever. O impossível é o que nunca foi, não é e jamais será escrito, né? Então, como se fosse essa ordem nessa direção, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Isso aqui, ó, que eu quero. Como se o esquema fosse nesse sentido, né? Então, a questão que eu estava colocando é que no Catelinô não fica muito claro qual é a diferença entre o possível e o impossível. Porque ambos são da ordem do que não se escreve. Nem o possível pode escrever, porque o possível ele demarca um início de um território que não pode ser escrito, e o impossível um território que jamais será escrito. Então, qual é a relação entre o possível e o impossível, né? Ele tem um momento lá no final que ele fala, qual é a diferença? Eu vou mostrar isso, se a gente conseguir chegar lá, não sei se a gente vai conseguir. Qual é a diferença entre o possível e o impossível? E ele tenta uma caracterização, mas uma caracterização que eu acho insuficiente, né? Por que isso é tão importante? Porque, num certo sentido, o possível é a modalidade do Agamben e o impossível é a modalidade do Lacan, a que o Lacan vai privilegiar, né? Então, por isso que elas são tão importantes, né? O Catelinô, ele confirmando aquilo, uma coisa que eu já tinha dito antes, ele vai dizer que para o Lacan o possível não é importante, né? Que o importante é o impossível, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que é legal a gente ter isso em mente, tá? Então, a gente tinha chegado exatamente nesse ponto, né, em que a disjunção lógica P ou não P, ela marca um limite do que pode ser descrito, né? Então, com relação à questão da batalha naval, o máximo que eu posso dizer, eu não posso dizer que haverá uma batalha naval amanhã, nem que não haverá uma batalha naval amanhã. Por exemplo, eu posso dizer aqui que sexta-feira que vem haverá aula, mas essa proposição, ela não é nem verdadeira nem falsa, porque eu posso morrer até semana que vem, ou eu posso entrar numa crise existencial e não vir semana que vem, ou eu posso bater o carro, ou então pode haver uma falha aqui. Então, não é possível, né? Então, tem um impossível. Por isso que o possível ele tem uma articulação com o impossível. Eu acho que é nisso que eles se aproximam ambos do real. O possível é algo que é impossível de ser definido agora como verdadeiro ou como falso. Então, tem um impossível aí no possível, né? Então, o máximo que eu posso escrever, e isso é necessário, é que semana que vem eu darei ou não darei aula. Isso é verdadeiro agora.
Isso não só é verdadeiro, como é necessário. Ou melhor, o Lacan sempre mostra, né, que o necessário e o verdadeiro eles sempre andam juntos. Né? Tudo que é necessário é necessariamente verdadeiro. Né? Não necessariamente tudo que é verdadeiro é necessário. Eu posso ter um acontecimento contingente e ser verdadeiro. Né? Mas, de qualquer modo, é por isso que ele se escreve. Então, há um limite que exatamente a disjunção lógica P ou não P marca. É o limite do que pode ser escrito. Né? Então, lembra, quando eu falei para vocês lá atrás que, eu sempre vou chamar a atenção desse ponto, né, que em Lacan há uma teoria da escrita e que em Agamben não há uma teoria da escrita, que a relação entre os modos, ou as modalidades, ou a lógica modal e a escrita, no Lacan é uma coisa construída, né? Tem a ver com o conceito de escrita, né? Então o Lacan pode descrever as modalidades em termos de escrita, né? Mas que no caso do Agamben não, que no caso do Agamben esse encontro entre a escrita e as modalidades, ela é fortuita, né? Ela tem a ver com a figura do Bartleby e com a imagem da tabuinha de escrever do Aristóteles. Né? Mas o Agamben, ele mistura, num determinado momento, essas duas coisas. Ele mistura essas imagens fortuitas sobre o escrever e o possível, né? O possível e a contingência, com a questão da escrita, e a teoria lacaniana da escrita, da relação entre escrita e modalidade. Né? Então, a gente parou aqui da última vez, né? Até onde eu me lembro, né? Então, eu preparei a aula até um certo ponto. Vamos ver até onde que esse ponto vai dar. Se a gente gastar isso que eu preparei, a gente vai ter que ir ler juntos o livro do Catelinot, tá? E aí eu vou falar a partir da leitura, como vocês dizem, freestyle, né? Então, vamos lá. Aqui surge a questão da consecução, que tem a ver um pouco com isso aqui que eu tentei construir, mas que Aristóteles vai construir de um outro modo, tá? Isso aqui fui eu, é minha leitura, é uma certa construção minha isso aqui, tá? Aristóteles que de uma coisa uma coisa tem como consequência a outra, né? Então, por exemplo, se eu digo que é necessário que 2 mais 2 seja igual a 4, daí, obviamente, se segue que não é impossível, claro, que 2 mais 2 seja igual a 4. Né? Então, e por aí vai. Então, Aristóteles faz esse jogo da consecução das modais. Né? Então, ele diz assim, ó, o Catelinot diz, isso o que é? Isso aqui, ó. No presente é necessário pensar que uma ou outra das proposições possa se produzir, ou seja, haverá batalha naval, não haverá batalha naval, sem que uma excluindo a outra possa ser considerada necessária, isto é, possa se escrever. Isso é confirmado por um fato lógico, confirmado por Aristóteles. A propósito da consecução das modais, Aristóteles diz que a proposição é possível que isso seja não segue, né? Não se segue nem é necessário que isso seja, nem é necessário que isso não seja. Né? Então, o possível não se segue do necessário. Ele dá a referência à passagem lá da Interpretazione, em que o Aristóteles fala isso. Em função disso, necessário que P ou necessário que não P cessam de se escrever uma vez que nenhum evento aconteceu ainda. Né? Se é necessário que haverá batalha naval ou necessário que não haverá batalha naval, cessam de se escrever uma vez que nenhum evento aconteceu ainda. Mas o Lacan critica essa demonstração de Aristóteles por não chegar a uma distinção clara entre o contingente e o possível. Né? Então, toda a questão do Catelinot é como fazer a diferença entre o contingente e o possível.
Ele faz isso bem, né? Por isso é que me ficou essa questão no final, então, do que diferencia o possível do impossível. Aí ele vai trabalhar muito essa questão aí do contingente do possível. De fato, a própria língua grega, ela faz uma confusão entre o possível e o contingente. Quer dizer, há muitos críticos de Aristóteles que dizem que Aristóteles confunde o possível e o contingente, que na verdade ele confunde no sentido de que ele não consegue efetivamente, conceitualmente, diferenciar o possível do contingente, né? E o Lacan também acha isso. Para Lacan, Aristóteles dá testemunho de sua confusão a todo momento entre o possível e o contingente, né? Então, esses termos, né, possível, ginaton, e contingente, enderrômeno, né? Mais para frente eu vou fazer uma análise desses termos, tá? Por enquanto, só para vocês marcarem, né, que o que está sendo chamado de possível em grego é o dinaton, né? A questão da potência é a questão da dynamis, né? E o contingente é essa questão do enderrômeno, né, que tem a ver com o verbo derromai. Os dois termos estão presentes no texto de Aristóteles, mas se pode confundir os usos lógicos das duas modalidades, mesmo que percebendo intuitivamente, através da distinção de seus nomes, a diferença entre eles, sem saber dizer em que eles diferem. Certamente, Aristóteles distingue dois tipos de possível, né? E aí tem essa autora que é uma Antônia Assulé, né, que é uma autora bem interessante, mais ou menos essa geração da Bárbara Cassan, que é uma autora que trabalha com filosofia antiga, mas trabalha com lógica, mas também frequentou os seminários do Lacan, né? Ela lembra que o Aristóteles distingue dois possíveis de pode. O sentido necessário, aí vocês vão talvez reconhecer umas passagens que a gente trabalhou lá atrás. O sentido necessário, no exemplo, o fogo pode aquecer, e o sentido contingente, no exemplo, algo pode ser cortado ou não ser cortado. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente foi lá no De Anima, a partir do comentário do Agamben, eu chamei a atenção de vocês que aquela afirmação que o Aristóteles faz e sobre a qual o Agamben constrói toda a interpretação dele, de que toda potência é sempre, ao mesmo tempo, impotência em relação ao mesmo e segundo o mesmo, ela não é sempre verdadeira. Por quê? Porque nesses casos aqui, por exemplo, quando eu digo que algo pode ser cortado ou não ser cortado, quando eu digo que eu tenho a potência de levantar e de não levantar, de pintar e não pintar, isso, nesses casos, toda potência é também impotência. Mas eu chamei a atenção de vocês que, naquele momento, tem que olhar aí no vídeo, mas eu acho que eu chamei a atenção disso, que quando eu digo que o fogo pode, que ele tem a potência de aquecer, nesse caso aqui eu não posso dizer que ele tem a potência de aquecer ou de não aquecer. O fogo necessariamente aquece. Então, o que a gente... No entanto, eu digo que aquecer é uma potência do fogo, né? Então, já lá no Aristóteles, já aparece essa diferença, né, entre a potência do fogo de aquecer e, por exemplo, a minha potência de levantar ou não levantar, de cantar ou não cantar, de pintar ou não pintar. Quer dizer, no caso do fogo, ou de situações semelhantes, o poder aqui o possível é também necessário.
essa potência do fogo, ela é também uma necessidade. Então, a Antônia Soler vai mostrar que o possível, um dos sentidos do possível em Aristóteles, o possível é necessário. Não? Mas existe um sentido do possível em que o possível é contingente, em que obviamente é esse segundo sentido que interessa ao Agamben. É por isso que, embora na conferência sobre a potência do pensamento e na conferência Experimento Língua, sobre o Lacan, ele fale só do possível, ou melhor, na conferência ele fale só do possível, mas já na conferência A Potência do Pensamento ele fale só do possível, né? Na conferência sobre o Lacan, ele já começa a falar não só do possível, mas também começa a falar sobre o contingente. Certamente por causa do Lacan. E no texto sobre o Bartleby, aí a contingência vai para o título, Bartleby ou da contingência. Fala, Bernardo. Eu tenho uma dúvida, Cláudio. Sobre esse primeiro sentido do pode, né, que a Soler atribui ao Aristóteles. Se ele seria um sentido necessário, de qual forma a gente poderia encaixar ele na descrição que o Lacan faz do possível? Né? O possível sendo, né, como ele fala, o que cessa de se escrever. Né? O fogo teria algo, né, no seu sentido necessário de potência de aquecer. Teria algo que faria com que ele cessasse de ter essa... Né, que ele cessasse de aquecer? Existe uma possibilidade disso? Porque aí fica a minha dúvida. Se é um sentido plenamente necessário, então por que a gente fala em pode? Então, para o Lacan, ele só vai se interessar pelo que no possível não é necessário. Então, vamos dizer, pelo aspecto do possível que vai dar origem ao contingente. Então, isso quer dizer que esse sentido necessário aqui do possível, o Lacan também não vai abordar ele. Ele vai abordar o sentido do possível como que cessa de se escrever. Então, nesse sentido, também ele vai pegar o possível que pode dar origem ao contingente, igual ao Agamben. Ok? Mas ele vai mostrar que existem relações entre o possível e o necessário no Aristóteles, não nele, Lacan. Isso quer dizer, isso aqui é o início do encaminhamento do Catelinot. Primeiro, o Catelinot vai mostrar como é que no Aristóteles essas coisas estão embaralhadas, mas como é que depois o Lacan vai conseguir fazer essas distinções que o Aristóteles não consegue fazer tão bem, exatamente através dessa teoria da escrita. Isso quer dizer, quando ele escreve, não cessa de se escrever, cessa de se escrever, ele consegue diferenciar o necessário do possível exatamente através do conceito de escrita. Então, ele não cria essa confusão entre o necessário e o possível. O Lacan resolve esse problema através do conceito dele de escrita e da questão do temporal, do cessar, não cessar. Mas no Aristóteles isso está confuso. Entendeu? No Aristóteles isso quer dizer, para o Lacan e para o Agamben, o único sentido de possível que interessa a eles é esse sentido contingente do possível. Tá? Enquanto que, para o Aristóteles, existe uma dimensão do possível que tem esse sentido de necessário, que é esse, vamos dizer, para o Aristóteles, tudo que é necessário é também possível, né?
se eu digo que o homem deve morrer, que é necessário que o homem morra, que ele seja, eu também digo que o homem pode morrer. Ou seja, dizer que o homem pode morrer não é uma contradição em relação a dizer que o homem deve morrer, não? Então, não há uma relação de contraditoriedade, tá? Entre o necessário e o possível. Então, por exemplo, Heidegger vai dizer que o ser para a morte é uma possibilidade necessária. Por quê? Porque é uma possibilidade, né? É uma coisa que eu ainda não morri, então eu posso morrer, mas essa possibilidade é uma possibilidade certa, ela é uma possibilidade necessária. Então, existe uma possibilidade que necessariamente acontecerá. Então, isso é estranho, por exemplo. Não é a possibilidade do tipo batalha naval, porque a batalha naval não necessariamente acontecerá. Então, isso é uma possibilidade contingente. Agora, existem possibilidades necessárias, né? Por exemplo, para o homem, para o ser humano, morrer é uma possibilidade necessária. Então, existe um encontro entre o possível e o necessário. Agora, esse possível que é necessário, esse possível não é o que o conceito cessa de se escrever descreve, tá? Então, não sei se eu estou explicando bem, mas essa confusão é uma confusão que o Lacan vai dizer que está no Aristóteles. E ele vai criar aquela teoria dele, a descrição dele dos modos através da escrita, exatamente para fugir, para escapar dessa confusão. Então, ele só vai chamar de possível o possível que tem esse sentido contingente de poder ser ou poder não ser, tá? Mas, assim, eu acho que isso vai ficar mais claro conforme a gente for avançando, porque o Catilino vai mostrar como é que no Aristóteles isso realmente não está claro, tá? Então, esses autores, ele vai citar vários lógicos, né? Que se debruçaram sobre esse tema, eles todos vão tentar resolver esse problema de um modo. E o Lacan vai resolver isso com a teoria dele dos modos. Mas eu queria falar o seguinte, que existe um movimento do Agamben de se dar conta disso. Que há um certo percurso do possível contingente. Se bem que aqui ele continua falando do possível, né? Mas, por exemplo, o Agamben, ele não entra nessa polêmica. Ele não entra nessa polêmica de se o Aristóteles confunde ou não confunde o possível com o contingente, tá? Ele não entra nessa polêmica. Mas, bom, vamos avançar aqui. Vamos ver se isso fica mais claro conforme a gente for avançando. Então, esse argumento da Antonia Soler repousa sobre uma curta passagem do Tratado de Interpretazione e sobre uma observação de Tricot, né, o tradutor, segundo a qual as potências irracionais ativas, isso é uma nomenclatura, porque o que é o Tricot? O Tricot, ele é essa tradução que até pouco tempo atrás era a única tradução, né, das obras do Aristóteles que existia em francês, né? Ele é uma tradução, vamos dizer, tomista do Aristóteles. Ele sempre vai inserir o Aristóteles nas discussões medievais da obra do Aristóteles, né? Então, existem toda uma nomenclatura que não existe no Aristóteles, mas que
no pensamento medieval, no comentário de Aristóteles, foram construindo, né? E existe essa noção de potências irracionais ativas, potências irracionais passivas, né? Então, esse argumento da Antonia Soler repousa sobre uma curta passagem do Tratado de Interpretazione e sobre uma observação de Tricot, segundo a qual as potências irracionais ativas, por exemplo, o fogo, não tem a potência dos contrários. Ou seja, aquilo que é aquela frase do toda potência é, ao mesmo tempo, impotência em relação ao mesmo, segundo o mesmo, isso não vale para isso que ele está chamando de potências irracionais ativas, como o fogo. Então, as potências irracionais ativas, como o fogo, não têm a potência dos contrários e são, portanto, sob esses aspectos, possíveis e necessárias. Não? Então, é uma potência do fogo aquecer, mas é uma potência necessária, vamos dizer assim. Diferentemente das potências irracionais passivas, ele remete ao livro Teta, e a gente viu essas passagens aqui, né? Que tem a potência dos contrários e são, sob esse aspecto, puramente contingentes. Tá? Então, tudo que o Agamben fala sobre a potência é essa potência contingente, essa potência não necessária, essa potência tanto de ser quanto de não ser. Né? Embora ele não se refira a essa distinção. Né? Quer dizer, o Agamben ele ignora a relação entre o possível e o necessário. Tá? Então, o sentido contingente do possível corresponderia, portanto, ao exemplo, pode ser cortado, não pode ser cortado. E retornaria a essa ideia sugerida como conclusão de que o possível se segue do necessário, mas não sempre. Então, nesse sentido, tá certo aqui. O possível se segue do necessário. Mas não sempre. Ora, essa interpretação sublinha que, para o próprio Aristóteles, a noção de contingência corre o risco de se confundir com a possibilidade. Tipo, o contingente é o que é o possível. Na verdade, o que vai se mostrar é que o contingente é aquilo que tanto é possível de sim quanto de não. Não se vê claramente o que distingue a contingência da possibilidade se se escolhe como exemplo que a madeira pode ser cortada ou não ser cortada. A necessidade para Aristóteles, como vimos, diz respeito seja o que é, seja o que não é, em ato ou em potência. Em ato, trata-se da necessidade no sentido estrito, como nós ouvimos para a descrição proposicional daquilo que é e daquilo que não é. Em potência, trata-se da necessidade enquanto ele envolve no presente o que pode ser ou não ser, isto é, o possível. Esse possível ainda não aconteceu. O fogo pode, tem a potência de aquecer. Mesmo, quando eu digo isso, mesmo que não tenha nenhum fogo aquecendo nesse momento, isso é possível, mas também necessário. Mas então, como definir o contingente? Talvez a teoria da consecução dos modais que Aristóteles desenvolve no De Interpretatione possa nos ajudar, né? No capítulo 13 do De Interpretatione. O que o Aristóteles diz? Ele diz o seguinte, que da proposição é possível que isso seja, se segue, é contingente que isso seja. Então, aquele meu quadrinho lá está correto. Do possível se segue o contingente. Do possível que é possível tanto de sim quanto de não. Né? Então, Aristóteles diz, da proposição é possível que isso seja, se segue, é contingente que isso seja. Portanto, isso quer dizer, isso que é possível, se isso acontece, isso é contingente. Não?
Há, portanto, consecução do possível ao contingente. Do possível segue-se o contingente. Então, tudo que é possível nesse sentido de possível, tanto de sim quanto de não, segue-se o contingente. Né? Mais à frente, da proposição, ele diz o seguinte: da proposição, é possível que isso não seja, ou é contingente que isso não seja, se segue, não é necessário que isso não seja, e não é impossível que isso não seja. A consecução, portanto, de possível que não P e de contingente que não P, tratados em conjunto, né? O possível contingente, a não necessário que não P e não impossível que não P, tratados igualmente em conjunto. Aristóteles acha que, se do possível se segue o contingente, o que vale para o possível vale também para o contingente. E que, assim, outras proposições modais podem se deduzir daí. Há, portanto, confusão de registros no texto, e não são as definições diversas do possível, a palavra dinaton, e apenas essa palavra é empregada. Então, não são as definições diversas do possível que esclarece minimamente a noção de contingência. Além disso, é surpreendente constatar que, em relação ao raciocínio da batalha naval, em vez de começar pelo necessário para fazer seguir dele o possível, Aristóteles apresenta as tabelas começando pelas consecuções a partir do possível. Aí o Catilino sai do De Interpretatione e vai para o Lacan. Lacan já assinala, na primeira lição do seu seminário de 1971-1972, né, que é esse aqui, né, essa edição brasileira, eu botei também a edição francesa, tá? A passagem que ele cita é essa aqui, que está sublinhada, tá? Marquei para vocês. Mas como eu acho que essa tradução tem alguns problemas, aqui ficou bem ruim, né? Mas dá para ler, né? Então, o Catilino, ele sai do De Interpretazione e vai lá para o seminário 19, e ele vai analisar essa passagem aqui que eu vou ler para vocês na minha tradução, tá? Então, vou ler primeiro a passagem toda e depois eu vou mostrar o comentário que o Catilino faz dessa passagem. Ele diz assim, o Lacan diz assim, isso está no primeiro capítulo, na primeira lição desse seminário. Há um segundo plano que eu não faço aqui, desculpa, está errado, senão, que eu não faço aqui senão destacar como uma marca do campo no qual nós teremos que avançar de uma lógica que nos seria propícia. É o campo da modalidade. Como todos sabem, simplesmente ao abrir Aristóteles, a modalidade é o que diz respeito ao possível, ao que se pode. Eu também não farei aqui senão indicar sua entrada. Aristóteles joga com 4 categorias, com o impossível, que ele opõe ao possível, com o necessário, que ele opõe ao contingente. Nós veremos que não há nada de sustentável nessas oposições. Para hoje, eu pontuo simplesmente o que diz respeito ao necessário, que é propriamente não poder não. Percebam que é muito parecido com as discussões do Agamben, né? Então, por exemplo, essa tradução brasileira, quando eles chegam e encontram essa coisa do não poder não, eles colocam um ser cortado assim, ó. O necessário, que é propriamente não poder não, aí escrevem, quer dizer, eu que escrevi cortado, né? Escreve um ser depois do não.
esse ser não existe em francês, não existe no original, tá vendo? No original, la formulation du nécessaire, qui est proprement ne pas pouvoir, ne pas. Não poder, não. Né? Ou seja, eles acham estranho traduzir não poder, não, aí eles botam um ser para ficar menos estranho. Não poder, não ser. Isso é como se traduz Lacan, né, no Brasil. Né? Ou seja, as pessoas acham que é muito incompreensível, aí botam uma coisa lá, achando que vai com isso tornar mais compreensível. Né? Então, para hoje, eu pontuo simplesmente o que diz respeito ao necessário, que é propriamente não poder, não. Eis aí propriamente o que para nós define a necessidade. Onde isso vai dar? Do impossível não poder a poder não. Vejam que é muito interessante, né? Porque para o Lacan, o mais importante é... Desculpa, para o Lacan, o mais importante é o impossível, que é esse não poder. Mas para o Agamben, o mais importante é o possível. Possível e o contingente, que é esse poder não. Então, do impossível, não poder, isso vai dar no poder não. Aí o Lacan pergunta, poder não, isso é o possível ou o contingente? Então, por que ele pergunta isso? Ele pergunta isso porque poder não é tanto possível quanto contingente. Isso quer dizer que o contingente é o que, mesmo podendo não ser feito, foi feito. Mas a condição para que ele seja contingente é que ele não era necessário que ele fosse feito. Ou seja, se podia não tê-lo feito. Então, esse poder não é o possível que pode levar à contingência. Percebe? Ele percebe isso e aí ele pergunta, isso é o possível ou o contingente? Não? Esse poder não. Mas o que é certo é que, se vocês quiserem fazer o caminho contrário, o que vocês encontram é poder, não poder. Então, de não poder a poder não, e de poder não a poder não poder. Então, esse que é o caminho que o Lacan está descrevendo, né? Do não poder, que seria o impossível, ao poder não, que ele coloca, isso é possível ou contingente? Disso vai ao poder não poder, que conjuga o improvável, a caducidade disso que pode acontecer, a saber, não esse impossível, ao qual se retornaria, fechando o círculo, mas muito simplesmente a impotência. Então, para Lacan, isso aqui é a impotência. Lembra que eu falei com vocês, né, que o Agamben, ele não diferencia impotência, impossível e poder não. Ele trata tudo como se fosse uma mesma coisa. Num certo sentido, ele faz isso influenciado pelo Aristóteles, que trata a dinamia como não só como impotência, mas como poder não, né? E também como impossibilidade. Mas para o Lacan, impossível e impotência são coisas distintas. Então, ele acha que o movimento, né? Isso aqui
Lacan 19, né? Que o movimento seria do impossível à impotência. Ora, isso é interessante, porque para o Lacan, a análise, qualquer análise, ela descreve o movimento oposto da impotência, ela deve produzir essa passagem da impotência para a impossibilidade, ou para o impossível, né? Então, é essa passagem que o Pierre Christophe Castellino vai comentar agora. Então, eu vou fazer um intervalo aqui, né? Já vai dar 1 hora de aula. E aí a gente volta daqui a pouco. E aí, se vocês tiverem questões, vocês me falam.